Bem, queridos, a paz do Senhor a todos. É um prazer ter você conosco aqui mais uma vez no nosso podcast Arca Missionária. E hoje um podcast especial sobre a nossa 65ª Escola Bíblica de Obreiros. E na oportunidade, aqui conosco, participando do podcast, o nosso querido pastor José Carlos de Lima, presidente da Umadene e presidente ali da Assembleia de Deus na Paraíba. É uma satisfação muito grande, pastor. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. A minha gratidão a Deus em poder, nesta oportunidade, estar participando da nossa escola bíblica, que já é tradicional aqui em Abreu e Lima. Principalmente pela companhia, amizade do pastor Roberto José dos Santos, nosso companheiro e amigo nas lutas e no reino. Muito bem. Pastor, o senhor tem uma grande experiência, né, na obra de Deus no reino. Para o senhor, pastor, qual é a importância da Escola Bíblica de Obreiros para o ministério, para o obreiro? O saudoso pastor José Apolônio da Silva, ele sempre nos dizia que aqueles que não participam de escolas bíblicas são semelhantes à lenda do Saci Pererê. Ele só tem uma perna, porque não participa de escolas e fica ensinando as mesmas coisas, vivenciando aquilo que é quase que rotineiro e deixa de transmitir aos obreiros uma mensagem mais abalizada da palavra de Deus. Eu, particularmente, desde que me entendi de gente na Assembleia de Deus, que eu participo de escolas bíblicas. Não só aqui no Nordeste, mas também em São Paulo, em Minas Gerais e em outros estados. Eu vou não com o intuito de ensinar, mas eu vou para aprender, melhorar os meus conhecimentos e poder trazer sempre algo de renovação, não é de inovação, mas de renovação para os nossos companheiros, em especial a pastorada da igreja. Eles precisam muito dessa vivência e desse aprendizado que nós recebemos nas escolas e repassamos para eles. O senhor entende, né, pastor, que é claro, o conhecimento teológico e as experiências contadas pelos pastores mais experientes, né, que vivenciam e passam longos anos se dedicando à obra, ao seu ministério, ao reino de Deus. O senhor acha que essa soma, pastor, a experiência com o preparo teológico? Sem dúvida. Todos nós que militamos esta boa milícia da fé, precisamos vivenciar as escolas bíblicas. Eu sou aluno da escola bíblica desde que me entendi na Assembleia de Deus, desde que eu me achei. Então eu participo das escolas bíblicas. Sempre vim aqui nos dias do saudoso pastor Isaac Martins Rodrigues. Ele era um incentivador e nos estimulava a vir à escola. Eu sempre vim à escola bíblica aqui em Abreu e Lima e Recife. Que bênção, né, pastor? Pastor, ao longo de sua trajetória, o senhor falou que desde quando se entendeu, né, começou a frequentar a escola, existiu algum tema, alguma escola específica que marcou assim? Eu sei que são muitas, pastor, eu sei que é muito difícil para o senhor, mas teve algo assim que marcou a sua chamada, algo que naquela escola tocou o seu coração? Principalmente quando eu participei de uma escola bíblica no Recife. Eu disse até assim para os meus companheiros: eu não vou levar minha caderneta, porque eu tenho uma cadernetazinha de anotações. E eu tenho um amigo que é pastor em Minas Gerais, e ele esteve lá em casa e pegou minhas cadernetas e levou tudo. Eu digo, mas se lembre de me devolver. Devolva. Porque eu considero isso aqui também como meus pergaminhos. E então eu indo à escola bíblica no Recife, eu digo, eu não vou levar a minha caderneta, porque geralmente eu sou um obreiro que estou começando agora e nunca vou falar. E parece que o pastor
estava ouvindo o que eu estava dizendo em Sapé da Paraíba. E quando ali cheguei na escola bíblica, o pastor se levantou e perguntou: quem é o pastor da Assembleia de Deus em Sapé, na Paraíba? E eu me identifiquei. Ele disse: eu preciso falar com o senhor. E eu fiquei morrendo de medo. O senhor lembra o ano, pastor? O ano? O senhor lembra o ano? Não lembro o ano. Eu sou pouco assim de pontuar, né? essas datas. Mas o senhor ficou com medo. Ele chamou o senhor já ficou... Eu fiquei com medo. E me disseram: o pastor quer falar com você? Meu Rapaz, Deus. alguma coisa está acontecendo. Aí eu me examinei, pela graça de Deus, eu me conheço. Eu não tenho que temer. Nada. Sim, senhor. E quando foi a tardinha, Sim, senhor. o pastor me chamou na presença do pastor e disse: olha, o pastor quer falar com o senhor. Eu disse: de que se trata, pastor? Ele disse: olha, você vai dar uma aula amanhã. Eu disse: pastor, eu não trouxe a minha caderneta. Ele disse: o problema é seu. Eita. Se vire, faça a sua parte. Deu o seu jeito, né? Deu o seu jeito. E aquela noite Meu Deus, eu não pastor. dormi. Passei a noite sem dormir, orando e chorando e dizendo: meu Deus, por que eu não trouxe a minha caderneta? E parece que os obreiros se confrontaram todos para ouvir. Sapé era uma cidade conhecida como a terra do abacaxi. E eu fiquei morrendo de medo. Mas depois de orar, de pedir a Deus a sua graça e misericórdia, ele me deu um texto bíblico. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3. E sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, ele fará que até os seus inimigos tenham paz com ele. Mas eu procurei uma referência bíblica e não achei, eu não encontrei, porque esse texto não tem referências. E eu fiquei em apuros, mas o Deus dos céus abriu para mim a palavra. Aleluia. E naquele dia foi um céu aberto para mim. Aí eu aprendi não deixar de trazer a minha caderneta. Hoje eu também não trouxe, porque eu fiquei certo que hoje eu tive a oportunidade de participar, de ouvir, de aprender, porque quinta-feira será o dia destinado à escola, a uma Madene, sim. Aí a gente vai ter que trazer alguma coisa na caderneta. Mas o Deus dos céus foi misericordioso comigo. Pastor, glória a Deus. Meu pastor, é sempre uma satisfação, não tem como a gente sentir a presença de Deus, né? Conversando com o senhor, é uma bênção. O senhor é um homem admirável, né? Sentimos a ação de Deus na sua vida e digo de coração. Pastor, o senhor trouxe uma palavra, né? Como você falou, não trouxe a caderneta, mas o senhor trouxe uma palavra hoje aqui na nossa escola bíblica. Uma palavra, por sinal, muito edificante. Qual foi, pastor, o viés? Eu lembro que o senhor falou sobre frutos e folhas, né? Conta pra gente aí, pastor. Eu apresentei o texto bíblico que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E mostrei que todos nós temos que produzir para a glória de Deus. Porque, querendo ou não, nós estamos na obrigação de produzir vidas. Assim como o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é somente vida, tem que ter vida com abundância. Vida eterna, vida que não tem fim, vida que nós vamos viver após esta vida que passa, no céu de glória com o Senhor. Aleluia. O meu grande esforço é ensinar a minha família, aos meus filhos, aos meus netos, hoje bisnetos, e eu digo: olha, a gente tem que prosseguir olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a ele, Jesus, pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas, e está sentado à destra do trono de Deus. Temos que produzir fruto, temos que fazer alguma coisa, temos que deixar um legado, em especial para a geração que está vindo aí.
Porque a Bíblia nos diz no livro do Eclesiastes, capítulo 1, que uma geração vai e outra geração vem. Mas a geração atual é que precisa ser trabalhada, ensinada, revelada a ele tudo aquilo que nós aprendemos. Eu louvo a Deus, porque pela graça de Deus, hoje eu estou assumindo o pastorado de uma igreja que nesse período de 106 anos, só passaram até agora comigo 7 pastores. Eu considero muita estrada para poucos homens, mas Deus tem feito isso. Ele tem concedido esta graça. E eu me considero um felizardo entre os 7 pastores que passaram. Eu estou caminhando já por um período de 24 anos. É alguma coisa, mas eu estou trabalhando para deixar um legado para aqueles que estão comigo militando e aqueles que hão de vir, que já estão se aproximando. É verdade, pastor. Eu estava conversando aqui em outros podcasts com os pastores sobre esse legado que é fundamental, né, o obreiro entender, né, aqueles que deixam e aqueles que assumem também, né, que devem dar continuidade ao legado. Mas o senhor falou, pastor, aqui dentro da sua aula, né, e eu quero já compartilhar com você que está assistindo o nosso podcast. Na descrição do nosso vídeo está o link da aula na íntegra, de toda a aula do nosso pastor José Carlos. Você pode, assim, assistir por completo, logo após que a gente encerrar aqui o nosso podcast. Certamente você será edificado. Pastor, na sua aula, o senhor falou sobre o cadeado que abre com 4 voltas, né? Explica pra gente, pastor, esse... A fechadura de Deus... A fechadura. Tem 4 voltas. 4 voltas. Se tu podes crer. Se tu podes crer. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Deus tem feito muitas maravilhas extraordinárias, pontuando assim, a minha vida e pela graça de Deus, os pastores que por João Pessoa passaram. O nosso primeiro pastor foi o pastor Cícero Canuto de Lima, que é uma referência nacional. E depois veio o pastor João Batista da Silva. E depois o pastor Antônio Petronilo dos Santos, que pela graça e misericórdia de Deus, ele presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 1930. Olha. Pastor Petronilo, ele foi também o meu primeiro pastor presidente. Com ele eu aprendi as Sagradas Letras e por bondade de Deus eu fui instruído pelo pastor que o sucedeu, pastor Antônio Fernandes das Chagas. E depois o pastor Cícero Raimundo de Lins e o pastor Antônio Ferreira de Lima. E hoje, por misericórdia de Deus, eu estou cooperando com a direção da igreja. E eu não digo a ninguém quando alguém me pergunta, você é o pastor? Eu digo, eu estou pastor, porque isso passa. E a gente não pode se ufanar, nem se ensoberbecer, nem pensar. Nós estamos por misericórdia de Deus, assumindo esta liderança. E todos os dias eu peço ao Senhor Jesus, assim que me acordo, que abra os meus olhos, que a primeira coisa que se deve fazer é abrir os olhos, né? Que a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Sim, Senhor. Então eu digo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Te agradeço por mais um dia na viagem com destino à pátria celestial. Glória a Deus. Pastor, já disse aqui, né, mas só reforçando, o senhor é um homem que tem uma gama de experiência enorme na igreja, de vida, de ministério. Para o senhor, pastor, quais são os principais desafios para um obreiro na casa de Deus? Olha, para mim, o maior desafio é o Senhor Jesus me suportar até aqui. Porque quantas vezes, como uma criança desmamada, eu tentei correr, fugir, e ele não deixou. Ele me segurou em seus braços e disse, daqui você não sai. Não sai, não. Eu não vou deixar você ir embora.
eu quero lembrar a todos que me escutam que depois de ter assumido o pastorado da igreja em João Pessoa, em um dia a tristeza me assaltou. Os amigos fugiram, os meus parentes ficaram longe. E eu disse assim: Senhor Jesus, eu vou entregar a igreja. Eu vou voltar à vida secular, vou voltar a trabalhar na minha profissão, eu vou viver a minha vida. E Deus fez uma coisa muito interessante. Eu deixei a porta do gabinete aberta e, por incrível que pareça, eu não lembro o instrumento, mas um instrumento aqui de Abreu e Lima entrou na porta do gabinete, se deparou comigo e, ao olhar para mim, disse: homem, por que tu dissestes que vai entregar a igreja? Não fui eu quem te coloquei aqui? No tempo próprio eu te levo para onde eu quero levar. E eu caí de joelhos, aquela irmã saiu, e eu caí de joelhos e disse: Senhor, eu estou rendido, estou nas tuas mãos, me segura, me faz compreender o mistério da tua vontade, e eu quero continuar te servindo na beleza da tua santidade. E eu posso dizer sem medo de errar, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu posso dizer: Ebenezer, o Senhor tem cuidado de mim e da minha família e da Igreja de Deus em João Pessoa e no estado da Paraíba. E eu não me considero grande, eu sou um pequeno servo nas mãos de um grande Deus. Glória a Jesus, pastor. Você chegou hoje, pastor, aqui na nossa EBO. Eu sei que o senhor vai vivenciar muitas experiências aqui, pastor, mas já chegando na escola bíblica, pastor, o senhor poderia citar o que lhe chamou a atenção aqui da nossa 65ª escola bíblica? Foi a apoteose do poder de Deus. É gratificante vir à escola bíblica aqui em Abreu e Lima. Os irmãos participam com alegria, com ênfase e glorificam o nome do Senhor. Porque tem escolas bíblicas que, se a gente apresentar uma nota de R$100, ninguém dá um glória. Mas aqui não precisa isso. Não precisa, né? Aqui a ação de Deus pelo Amém. Espírito Santo na vida dos obreiros é muito atuante. Glória a Deus, olha, pastor. E que desde o tempo do saudoso pastor Isaac Martins Rodrigues, que eu venho participando, que eu venho acompanhando. E agora muito mais com o pastor Roberto, que é nosso amigo e companheiro e o primeiro vice-presidente da nossa União de Ministros do Nordeste. Muito bem. Meu pastor, o nosso pastor Roberto completa esse ano 20 anos de presidência, né? Para todos nós é uma bênção, né? Essa escola bíblica é uma escola muito marcante para todos nós. Eu queria que o senhor contasse para a gente assim, um momento. Eu sei que muitas coisas são particulares, né? E o senhor é muito próximo ao pastor Roberto e ele também é muito próximo ao senhor. Tem algum momento, pastor, que o senhor pode citar assim, algo que o senhor vivenciou com ele, que também lhe chamou a atenção, que lhe marcou? Ora, a nossa caminhada tem sido muito abençoada por Deus. Porque sempre que marcamos escolas, participamos de eventos e de reuniões da Convenção Geral, sempre nós estamos perto. E uma das coisas que eu não esqueço é que um dia ele me visitou na grande João Pessoa. E uma ação assim, que não era benéfica, eu me senti como que um peixe fora d'água. Mas pastor Roberto chegou, pastor Dari Ferreira e tantos outros companheiros chegaram. E aquele culto de ceia para mim foi um bálsamo para suavizar a ferida do meu coração. E inclusive o pastor José Antônio dos Santos, que era o presidente da Umadene. E depois do culto eu perguntei a ele: o que é que o senhor me diz diante do culto que celebrei? A atitude que eu não tomei, ele disse: eu faria do mesmo jeito.
e me deu um abraço. E naquele abraço, junto com o pastor Roberto e tantos outros, eu me senti realizado. E até aqui eu posso dizer, a boa mão de Deus tem permanecido estendida, me dando proteção e firmeza espiritual. Muito bem, pastor. Está aí uma lição maravilhosa, né? Que tem momentos, pastor, e o senhor falou com muita propriedade, né? Que é necessário, claro, Deus enviar alguém, né? Como enviou aquela serva ao seu gabinete, né? Isso. Ele trouxe aquele recado do céu. Da mesma forma, enviar companheiros, né? De trabalho, de labuta, para ajudar no processo, né? E o senhor falou que aí, por graça de Deus, foi coroado com a aprovação do nosso pastor Neco, né? Saudoso pastor Neco, que assim chamamos de forma carinhosa, né? Está na glória e deixou também um grande legado, né, pastor? Perfeito. Já que falamos em legado, deixou um grande legado para todos nós. Pastor, o nosso público é muito diversificado. Tem obreiros jovens, obreiros de meia idade, obreiros já com a idade avançada, mas todos com foco no céu. Existem muitas famílias em casa nos assistindo, né? Também não só obreiros, mas pessoas e vidas. E o senhor falou que temos que ser produtivos, gerar frutos, né? Gerar vidas para o reino de Deus. Eu gostaria, pastor, que o senhor trouxesse uma mensagem para os obreiros e para essas pessoas que estão a nos assistir agora, nesse momento. Que Deus continue a usar o senhor como tem usado nessa prosa nossa, mas fique à vontade, pastor, para deixar uma saudação. Na carta que o grande bandeirante do Evangelho escreveu aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 58, o apóstolo São Paulo disse: portanto, nós que estamos militando, sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, ele tem recompensa. E principalmente ao nosso público jovem, eles precisam cada dia crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando, respeitando e considerando a liderança que Deus levantou sobre nós. Eu não me sinto bem quando vejo alguém usando de palavras que não deve com a sua liderança. Que se hoje nós estamos firmes, se estamos trabalhando, se estamos sendo atuantes, mas a nossa liderança, temos uma cobertura espiritual dos nossos líderes que rogam a Deus por nós, que intercede por nós e que sempre estão cuidando de nós, assim como a ama cuida daqueles a quem lhe foi entregue este carinho, este cuidado. Sejam firmes, especialmente os jovens, porque nós temos que unir nos dias atuais a força do jovem e a experiência do idoso. Naquele quadro que o acampamento estava pequeno, precisava de se passar por uma ampliação. Alguém sugeriu que era justo cortar madeira para dar uma condição melhor. E um sábio entre eles disse: é bom que Eliseu nos acompanhe, mas alguém disse que vai fazer um homem de idade lá na mata, ele não tem condição de cortar uma viga de madeira, é melhor ele ficar. Eu disse: não, é bom ele ir conosco. E a Bíblia nos diz que com os idosos está a experiência. E quando começaram a trabalhar, um moço de musculatura muito forte, quando bateu na madeira, eu não sei se era cocão, eu não sei se era jatobá, eu não sei se era pau d'arco, o machado saltou do cabo e mergulhou nas águas do rio. E ele deu um grito: ah, meu Senhor, era emprestado. E agora? O que vamos fazer? Ah, mas Eliseu está aí. O que vai fazer Eliseu, o homem nessa idade? Eliseu disse: olha, corta uma viga de madeira, mergulhe aqui e vamos ver o que vai acontecer. E de repente lá vem o machado, porque só essas coisas cabem na cabeça de crente.
Uma madeira verde servir de azogue, farinha corta veneno nas mãos dos servos de Deus, né? Uma queixada se matumia, uma queixada de um jumento, o que é que Deus não pode fazer? Ele só não faz o que eu não acreditar que ele faz. Mas se eu acreditar, ele faz. Ele continua fazendo maravilhas. A sua mão não está encolhida, nem o seu braço está encolhido, a sua mão está estendida para abençoar, para salvar, para curar, para batizar e dar uma nova dimensão ao seu trabalho aqui na terra. Aos jovens eu aconselho, sejam firmes, sejam constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem recompensa. Pastor, muito obrigado. Eu queria sua permissão para ler um texto, pastor, dentro desta palavra sua, e Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Principalmente a sabedoria espiritual, que não vem através das nossas formações em colégios nem em faculdade. Deus dá a sabedoria e o discernimento espiritual para o exercício desta nobre missão confiada a nós. Pastor, muito honrado, viu? Muito obrigado por sua presença aqui em nosso podcast. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. O Senhor é muito amado por todos nós, não só aqui em Abreu e Lima, né? Em todo o Brasil. Que Deus continue a lhe ajudar em todas as coisas. E certamente, se assim o nosso Deus, né, nos permitir, nos veremos mais vezes aqui, em outras oportunidades em nosso podcast e também em outras escolas bíblicas que virão para a edificação da nossa vida, né, da nossa alma, da nossa igreja e do nosso ministério. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue lhe ajudando em tudo. Perfeitamente. E eu quero agradecer ao pessoal da mídia esse apoio, esse trabalho que realizam. Vocês são os heróis, viu? Obrigado. Os heróis da atualidade, a quem Deus levantou e confiou essa graça desse trabalho tão excelente. Meus parabéns a todos vocês. Fico à disposição. Estamos aqui quinta-feira para a celebração da escola da Almadene e também participarmos das festividades do aniversário do nosso companheiro, pastor Roberto José dos Santos. Muito obrigado, pastor. Bem, querido, chegamos ao final, né? O tempo é muito curto e resumido, mas certamente foi um podcast muito edificante para todos nós. Quero agradecer aqui o apoio do nosso pastor presidente, o pastor Roberto José, a toda a direção da igreja, ministério, ao apoio incondicional também do nosso pastor Tiago Lucena, a toda a equipe de comunicação, o pastor Zé Carlos falou aqui, os valentes, né, que tem ajudado. Existe uma gama de profissionais trabalhando na transmissão dos nossos cultos, da nossa escola bíblica, e que estão envolvidos para levar o conteúdo edificante para a sua vida. Muito obrigado a todos. Não deixe de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar o nosso podcast, porque certamente Deus irá te abençoar e muitas vidas serão edificadas para a glória do nosso Deus. A paz em Cristo e até muito em breve com mais um podcast Arca Missionária. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.